1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. A esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ficou feliz, né, Davi? Do que precisamos ser salvos? Da ira futura. Da ira. Lendo esse texto de forma isolada, dá para imaginar que, nossa, Deus, ele é um carrasco, né? Quer dizer, então que ele só quer nos livrar da ira deles. Ou você faz a minha vontade ou eu te mato. Mas não. A ira de Deus é com o pecado e a iniquidade, pois foram eles a causa de toda rebelião e declínio, tanto dos anjos quanto do homem. Por isso é necessário que ele seja julgado e condenado, e a justiça de Deus prevaleça e cumpra o seu propósito, como está escrito. E aí nós vamos ler Romanos capítulo 1. Fala, Sandro. A ira de Deus é o quê? A ira de Deus é sobre o pecado E a iniquidade. Só esta. Pode abrir, irmãos. Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32. Toda vez que eu ler esse texto, eu estremeço. Romanos Capítulo 1, verso 18 ao verso 32. Eu vou ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para participarem coisas e para cometerem, praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Por 2 vezes ou 3 vezes, no texto de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 ao 32, você vai encontrar que Deus diz, pelo que Deus os entregou, depois pelo que Deus os abandonou. Quando não há lugar para arrependimento, e a pessoa insiste em viver da maneira como vive, com o pecado,
o seu estado é de iniquidade. E pior que quem pratica o pecado é aquele que consente com o pecado que é praticado. Porque ele está incentivando, motivando a pessoa a permanecer no erro. A pessoa que motiva o outro a continuar no erro é como se ele estivesse fechando para o tal a porta da salvação, impedindo que este venha arrepender-se. Assim é a questão da glutonaria. Quando já ouviram uma mensagem que fala sobre glutonaria? Vou pregar para você agora então. O contexto da glutonaria, que é reprovada pelas Escrituras, vem de origem romana. As festas dos romanos eram regadas a bebidas, prostituições, adultérios e toda espécie de comilança. As pessoas elas comiam, se fartavam e se embriagavam. Quando o ventre não suportava mais, eles iam até um lugar à parte, vomitavam tudo que haviam inserido, limpando novamente o ventre, depois retornavam para a prática. E depois de cometer toda espécie de promiscuidade e perversidade, sodomia, naquele ambiente, eles voltavam novamente a se embriagar. Por isso que a Bíblia diz que a glutonaria, ela é pecado, porque impede que o homem vive dentro do seu estado natural, transpondo ele e cometendo toda espécie de torpeza diante de Deus. A glutonaria é um pecado terrível, que ela também é a porta de acesso para toda outra espécie de promiscuidade. Imagina uma festa onde você vai e lá tem comes e bebes à vontade. Você já está empazinado, mas a festa continua. Você quer continuar, mas seu corpo não responde mais. Para que ele venha voltar a um suposto ou pseudo estado de motivação, o que você faz? Precisa aliviar o ventre. E como aquilo que você alimentou ainda não está projetado para sair por lugar escoso, tem que sair por onde? E aquilo que precisava fazer digestão, para gerar as proteínas, vitaminas necessárias para o seu organismo, sai por um lugar onde não deve. Você está impedindo que o seu corpo cumpra o propósito pelo qual Deus estabeleceu. Em suma, você está contrariando um princípio de Deus, transgredindo o mandamento. Isso é pecado. Por que somente Jesus Cristo pode salvar? Essa resposta é tão simples. Por que somente Jesus Cristo pode salvar? Fala, Edson, você está com a resposta na ponta da língua? Eu não sei se está certo não, mas porque ele foi um sacrifício perfeito de Deus, como ele não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que ele fosse feito justiça. Nossa, Deus do céu, meu Deus do céu, que isso? Esse menino que eu crescer quer ser igual a você. Fala, Tiago. Porque somente Jesus Cristo pode salvar, porque ele é o único que não está correndo perigo. É o quê? Uau. Ela deve ter ensaiado isso aí a manhã toda, né? Ah, nessa aqui, se ele me perguntar, vou levantar a mão só para responder. Mas essa é a base que o Edson mencionou. 1 Tessalonicenses 1,10, porque somente ele nos livra da ira de Deus. Somente ele ofereceu o sacrifício perfeito. Somente ele é o Cordeiro Imaculado. Somente ele é o sumo sacerdote fiel. Somente ele é galardoador dos que o buscam. Somente ele é o autor e consumador da fé. Somente ele é o princípio e o fim. Somente ele é o alfa e o ômega. Somente ele é o primeiro e o último. Somente é aquele que nasceu da madre de uma mulher virgem. Somente ele estava no seio do Pai na eternidade. Somente ele ouviu aquele que disse, remove o primeiro e estabelece o segundo. Eis-me aqui no rolo do livro, está escrito a respeito de mim. Somente ele é chamado leão da tribo de Judá. Somente ele veio como Salvador. Somente ele virá como juiz. Somente ele é aquele. Isso realmente interessa para mim. Fala, Sam. Você não mencionou o caminho, a verdade e a vida. Não deixou.
Fala, seu Edson. Não, você fala. Cada religião oferece um tipo diferente de salvação e possui sua própria soteriologia. Algumas dão ênfase ao relacionamento do homem e unidade com Deus. Outras dão ênfase ao aprimoramento do conhecimento humano como forma de se obter a salvação. Todavia, em nenhum outro conceito de doutrina ou religião você encontrará o termo por meio da graça. Pensamentos, filosofias, ideologias, karma, reencarnação, boas obras, etc. Nada disso pode livrar o ser humano do juízo que está sobre ele, em decorrência de seus pecados. Somente em Jesus Cristo essa porta pôde ser aberta. Como está escrito, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 5 a 9. Somente por Jesus Cristo podemos ser salvos. E por quê? Por causa desse pequeno texto que nós lemos aí, com tanta profundidade. Você não encontra no Alcorão, não encontra no livro dos Mormons, você não encontra na necromancia e em nenhum outro livro escrito, em nenhuma outra forma de religião encontra-se método salvífico a não ser nas Escrituras Sagradas. Graça. É importante que quando nós evangelizarmos, ou de alguma maneira transmitirmos esse aroma de Cristo, temos uma definição para passar adiante, porque só Ele pode salvar. Todas as respostas são válidas, mas todas essas respostas têm que ser sustentadas por princípios que realmente nortearão aqueles que haverão de ouvir através de vocês. Porque quando alguém vier até para você perguntar, não, mas do que eu preciso ser salvo? Você precisa compreender. Cita essa ilustração. Olha, cita uma experiência aí onde você passou por uma situação difícil e que se não houvesse uma intervenção você teria morrido. Não, alguém pode lembrar, todo mundo já passou. Eu quase uma vez fui atropelado. Quase foi atropelado? Quase, mas não foi. Não. O que aconteceu? Na hora aconteceu isso e eu só vi o carro passando. Eu falei, assim também é a sua situação atual. O seu pecado está levando você para a morte e ele está quase te matando, mas somente Jesus Cristo pode levar você da condenação do pecado. É usar desse recurso para poder mostrar para a pessoa e ela entender qual é o propósito da salvação e do que é preciso ser salvo e por que somente Jesus Cristo pode salvar. Porque ele não veio instituir uma religião. Observa o que a religião está fazendo com os filhos de Deus, irmão. Veja que você tem igreja para todo gosto. É comunidade, é batista, é metodista, é pentecostal, é assembleia, é igreja, é títulos diversos. Cada um pega um texto bíblico e lança ali lá na fachada ali, essa igreja batista da tal, essa igreja presbiteriana de tal, essa igreja pentecostal de tal, essa igreja assembleia de tal. Tudo vai criando uma denominação e você ouve cada um desses segmentos, dessas instituições, são pontos de vista com base naquilo que cada um acredita que recebeu de Deus e passou adiante. Quando Paulo fala daquilo que ele recebeu, ele diz, porque recebi do Senhor que também vos ensinei. O que a religião está ensinando para vocês? A serem religiosos. Mas o que a Bíblia ensina para vocês? A serem filhos, a honrarem princípios e valores dentro da verdade. Ele não te aprisiona como escravo, mas te chama de filho.
Por quê? Porque Jesus Cristo ofereceu o sacrifício perfeito e hoje nós temos acesso a Deus, não na condição exclusiva de Deus, mas de Pai. Por isso que ele fez algo extraordinário que ninguém mais poderia fazer. Nos deu vida, nos deu paternidade, nos deu dignidade, nos deu um caminho livre, perfeito, e somente um sangue é chamado de precioso, o sangue de Jesus. Porque foi por este sangue, por este sacrifício, que hoje nós podemos dizer, sim, só ele pode salvar. Buda nasceu de pecado, Maomé nasceu de pecado, Allan Kardec nasceu de pecado, Paulo Coelho nasceu de pecado, qualquer outro homem que se intitula, que se coloca na condição de intermediador de uma novidade de vida na eternidade, todos esses foram pecadores. Somente um homem foi capaz de vencer o pecado e levar sobre si e cravá-lo na cruz e nos condicionar a uma novidade de vida em Deus Pai. O seu nome é Jesus. Ele é. Ele é. Coloque-se de pé. Não se limite às questões da religião. Vocês têm que conhecer a Cristo na íntegra. Na íntegra. Tudo que nós somos só tem valor significativo se nós compreendermos. Você não pode ser um mártir daquilo que você não entende. Quando a Bíblia diz, vós sereis minhas testemunhas, ele está dizendo, vós sereis meus mártires. Para você estar disposto a morrer pela causa do Evangelho, você precisa conhecer o Evangelho. Todos os homens do passado que foram torturados, perseguidos e mortos por causa do Evangelho, eles tinham por que entregar as suas próprias vidas, aceitando que elas fossem dizimadas por causa da fé. E eles aceitaram porque eles acreditavam no que a igreja moderna acredita. Eles estão saturando as meias das pessoas de comentários, mas não estão entregando para eles a revelação. E você sem revelação, você está morto. Vai continuar perdido, com a dracma escondida, com a ovelha perdida, mas nem se dar conta de que algo está faltando em você. Quando Deus trouxer a revelação de que algo está faltando em você, haverá um desespero, um despertamento. Ou um desespero porque você vai para o inferno, ou um despertamento porque você vai acordar para a vida. O que aconteceu com o pastor lá da parábola de Lucas capítulo 15, quando ele contou as ovelhas, tinha 99, faltava uma. Ele foi em busca da que estava perdida. O que aconteceu com a mulher quando ela percebeu que a dracma dela estava perdida, revirou toda a sua casa até encontrá-la. Se a eternidade é importante para você, revira a sua vida até que você encontre a graça. Encontre o seu propósito, encontre o seu chamado, encontre a sua vocação, encontre Cristo. A palavra, a verdade, ela tem que estar enraizada. Ou você cresce em conhecimento, você cresce no segmento. O conhecimento liberta, o segmento te mata. A Escritura diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, você só conhece no relacionamento. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existe uma falsa liberdade. E está no segmento das instituições das religiões. E as pessoas estão frequentando os cultos, os templos, e na igreja, mas não sabem que estão perdidas. E o fato de muitas pessoas virem para o templo e mesmo daqui irem para o inferno, o Senhor o permitirá, com grande pesar. Mas no último dia, Ele vai chamar a cada pregador. Então Deus vai chamar só os pastores, mas vai chamar os pregadores. Aqueles que a quem Ele deu talento, mas não granjearam, enterraram. E a cada um desses vai demandar a cada alma que não foi salva, porque não ouviu o Evangelho. Porque somente o Evangelho pode salvar.
E no final de tudo, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz maravilhas, eu expulsei demônios. Ele vai dizer explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. E o juízo de Deus é verdadeiro. E o que resta para essa classe é tormento eterno. Considere-se bem-aventurado. Porque a partir do momento em que a palavra da fé, a palavra da vida, perder valor e significado na sua alma, você já está morto espiritualmente. Porque nada faz sentido. E até o nome de Jesus te soará como uma ofensa e não como um alento. Feche seus olhos, curve sua cabeça.